Na Consciência da Unidade, nos encontramos aqui mais uma vez e eu vou aproveitar esse início do vídeo para dar uma dica simples, fazer uma solicitação para vocês. A gente está trazendo assuntos que foram importantes na minha vida e que eu penso que é importante para a vida de todo mundo, mas eu gostaria de aproveitar esse início para já dar uma dica. Vocês podem deixar nos comentários assuntos que vocês gostariam de ouvir, temas que vocês gostariam, dúvidas que vocês tenham, que a gente vai respondendo, ok? E hoje o nosso bate-papo é sobre barras de Access. Barras de Access faz parte de um grande guarda-chuva. Esse grande guarda-chuva é Access Conscience, que tem inúmeros cursos. Habitualmente, a porta de entrada para Access Conscience é através das barras de Access. Como surgiram as barras de Access? Não posso falar de barras de Access sem falar de Gary Douglas, o criador das barras, o canalizador das barras. Quem é Gary Douglas? Gary Douglas, ele trabalhava, as pessoas procuravam por ele para que ele canalizasse uma entidade que ele canalizava e que as pessoas faziam perguntas e essa entidade respondia. Era como se fosse um atendimento individual para ouvir sobre questões que diziam respeito à própria pessoa com esta entidade. Mas ele começou a ficar muito insatisfeito com isso. E ele sabia que ele tinha algo maior para trazer para a humanidade. Não que aquilo não fosse importante, algo maior para trazer para a humanidade. E ele começou a fazer perguntas ao universo. Foi simplesmente fazendo perguntas. O que eu posso ser e contribuir para o universo que eu ainda não estou dando conta? Que contribuição eu posso ser para as pessoas que eu ainda não estou dando conta? E ficava nas perguntas. E um dia, ele foi atender uma pessoa que estava muito mal, estava pensando em suicídio, e ele indicaram-no para atender esta pessoa. E quando ele chegou lá, que ele começou a conversar com a pessoa, as perguntas que aquela pessoa fez a ele levaram a perceber pontos energéticos na cabeça da pessoa e o que cada um daqueles pontos representava. Dinheiro, controle, criatividade, esperanças e sonhos, sexualidade, sexo, cura, alegria, tristeza. Tudo aquilo foi ficando muito claro para ele. E a partir daquele dia, ele teve respondidas as perguntas, isso tem mais de 20 anos, e ele criou esse sistema de barras de Access. Barras de Access, então, se baseia em perguntas, porque nós fomos educados e criados a não fazer perguntas. Ou não? Quando éramos pequenininhos, piquititos, que perguntávamos aos pais, especialmente se fossem assuntos tabus para aquela família, sem nenhum julgamento, assuntos tabus para aquela família, os pais pulavam adiante. Os pais não respondiam, ou distraíam a criança com um assunto diferente, ou falavam algo que a criança muitas vezes sentia que aquilo não era real. Aí fomos para a escola. Levantava o dedinho a primeira vez para fazer a pergunta, o professor fala, criança. Na terceira ou na quarta vez, na maioria das ocasiões, o professor já olhava para aquela criança e os coleguinhas já começavam brincando, né, nas brincadeiras, porque antigamente nos chamava de bullying, né? Pô, tu é burro, cara, o professor já ensinou 300 vezes, você não aprendeu? Então o ser humano, ele foi levado a tolir as perguntas, a não fazer perguntas, como se fazer perguntas fosse errado.
E ele adorava aquele professor que dava um questionário para ele estudar para a prova. Porque ele não precisava nem pensar. Era só ler, as perguntas já estavam prontas, as respostas já estavam prontas, tirava 10 na prova. E Barras de Assis vai nos levar exatamente a ficar preso na pergunta. E é muito interessante porque num curso você reúne os alunos, perguntas. Não sai. A maioria das pessoas não sabe a pergunta. Dúvidas. Isso acontece em qualquer curso, de Reiki, de Barras, de Magnified. Você começa a instigar a turma para ir para a pergunta. Por quê? Porque nós não fomos ensinados a fazer perguntas. Então esse foi um dos grandes baratos que eu vejo que acontece com Barras. Nos cursos, muitas vezes, a gente tem que fazer inúmeros processos para as pessoas se darem conta que é importante fazer a pergunta. Ou onde está o engrama que impossibilitou aquela pessoa de fazer a pergunta? Então, perguntas é uma das ferramentas. Os 32 pontos na cabeça, uma outra ferramenta. Outra coisa muito importante para um praticante de Barras, porque não se diz terapeuta de Barras, se diz praticante de Barras ou facilitador, não se diz professor, é fazer perguntas, levar o indivíduo a fazer as perguntas. E outra coisa, olhar para o seu próprio corpo. É ensinar para o outro, para o seu cliente. Pense em algo muito bom para você e você pensa em algo muito legal para você aí agora. A coisa que você gostou muito. Observa como fica o seu corpo. E pensa em algo que trouxe dor, sofrimento, tristeza e mágoa para você. E observa como fica o seu corpo. Então, também é uma ferramenta de Barras, é levar o indivíduo a perceber o que é bom para ele e o que não é bom para ele. E sair do julgamento. Aquilo é bom para você, para o outro talvez não seja. E está tudo certo. Sair dessa visão dicotômica, de certo e errado, de bom e de mal, ou de bem e de mal. Também é ferramenta de Barras. Também é ferramenta de Barras. A gente diz que é processos verbais, que são as perguntas que a gente já falou. E também tem o enunciado aclarador, que habitualmente não se dá para o cliente. O enunciado aclarador. A gente brinca com o cliente. Faz a pergunta, ele responde. Se ele disser não para a pergunta que você fez, ele tem o direito de dizer não. Você cria uma outra forma de levar a pergunta para ele, que ele possa reconhecer aquilo nele. Aí você usa o enunciado aclarador, que a gente chama da varinha mágica de Barras. No Brasil, Barras de Assis está em torno de 8 a 10 anos, não mais que isso, de 8 a 10 anos. Nós conhecemos Barras há 3 anos. E eu posso afirmar para vocês que fez uma diferença imensa na minha vida enquanto terapeuta, enquanto ser humano, nas minhas transformações e enquanto terapeuta. Faz uma grande diferença. Já acontece, as pessoas quando correm Barras pela primeira vez, ao terem as suas barras corridas, porque as barras estão na cabeça de cada um de nós, tem o ponto certinho que seu dedo já vai lá e encaixa. Quando você corre as barras da pessoa, ela pode ter uma sensação de tristeza, ou de raiva, ou de desconforto. E aí você tem que levar essa pessoa a perguntar para o próprio corpo se aquilo pertence a ela.
Porque na maioria das vezes o que ela está sentindo não pertence a ela. Aliás, na maioria das vezes o que nós sentimos e achamos que estamos sentindo não nos pertence. Então a gente vai levando a pessoa a fazer essas perguntas ao próprio corpo para ver se aquele desconforto que ela está percebendo, reconhecendo quando está tendo as barras corridas, se pertence a ela. É outra ferramenta. E muitas vezes, quando a pessoa termina as barras, ela está tão relaxada, às vezes ela dorme. Algumas pessoas, alguns terapeutas, não, alguns praticantes de barras fazem as perguntas antes de deitar a pessoa na maca e outros praticantes fazem durante o tempo que a pessoa está na maca tendo as barras corridas. Eu deixo bem claro para o cliente o que é bom para você, a partir do que ele traz, né? Do pacotinho que ele traz. O que é bom para você? Mexer com isso agora, antes de você deitar na maca ou durante o tempo da maca. Aí ele fica à vontade para escolher. Muitas vezes a gente faz antes, quando deita na maca, a pessoa começa a sentir desconforto e ela verbaliza o desconforto e a gente aproveita o gancho do desconforto para fazer processos verbais, ok? Outra coisa interessante é que as barras podem deixar como resultado para você como se você tivesse feito uma massagem. Você deitou, o praticante de barras tocou o seu corpo, você relaxou como se tivesse feito uma grande massagem. Mas mesmo que seja somente essa sensação que você tenha, as barras vão muito além da sensação corporal. É um trabalho, é uma terapia que não pode ser feita à distância. Os processos verbais, sim. Eu atendo por telefone, às vezes, só com processo verbal. Mas o toque na cabeça não pode ser feito à distância. E outra coisa, enquanto se corre barras, não se ouve música, porque a pessoa fica num estado mental alterado de relaxamento e isso impede muitas vezes dela entrar em contato com as questões mais profundas dela. Gratidão, namastê.